Bem, apareceu aí para vocês uma mensagem dizendo que a reunião está sendo gravada. Você seleciona aí que entendeu. E nós gravamos porque depois nós colocamos no YouTube para que vocês possam rever e para que outros que não estão aqui possam assistir também a essa aula, tá certo? Também eu vou compartilhar aqui com vocês o slide que nós vamos usar, que é este aqui. Então, meus amigos, essa é a classe bíblica Verdade e todas as quintas, né? E, às vezes a gente precisa fazer alguma mudança, mas geralmente nas quintas nós fazemos o estudo sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Nós já passamos, já tem um tempo, né, de Daniel, e agora nós estamos já no livro do Apocalipse, estamos chegando na metade do livro, hoje, né, exatamente hoje, são 22 capítulos, hoje nós estamos no capítulo 11. Então ainda tem muita coisa para a gente ver, né, até a gente concluir a nossa classe bíblica aqui, né? Mas a classe bíblica tem um segundo estudo, que é o estudo bíblico A Verdade, que eu faço aos sábados à tarde, às 15h30, no horário de Brasília. Alguns aqui já participaram. Se alguém não participou, está convidado a participar, tá? É só que nesse sábado, devido a um compromisso, eu não vou poder fazer no sábado, no horário de costume, né? Então, nós vamos fazer amanhã à noite, tá? Amanhã à noite, nesse mesmo horário, às 19h30, tá bom? Então, vocês estão convidados. O nosso estudo de hoje, desculpa, o estudo de amanhã, é a verdade sobre o novo nascimento. Então, se você quer saber o que é o novo nascimento, se você quer entender sobre isso, e esse é o segundo passo para a nossa salvação. No estudo passado eu falei sobre o primeiro passo, que é a justificação. Se você quer entender, vá lá no grupo, tem lá o link, ou vá direto no canal. O nome do canal é Classe Bíblica Verdade, vá lá direto no canal e aí você vai ter esse vídeo disponível lá, tá? Então, no estudo passado, estudamos sobre a justificação. Amanhã à noite, e não sábado à tarde, nós vamos estudar sobre a santificação. Tem tudo a ver com o novo nascimento. Vocês vão entender se vocês acompanharem. Meus amigos, o nosso estudo de hoje é um pouco extenso, mas vocês vão acompanhar tudo aí na tela. Então, eu já demorei demais aqui nessa introdução. Nós vamos orar e nós vamos iniciar o estudo de hoje, tá bom? E esse é o nosso tema, as duas testemunhas mártires e a Revolução Francesa. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui mais uma noite, mais uma vez, com o propósito de estudarmos as profecias do livro do Apocalipse, esse que é um dos livros mais importantes para nós estudarmos, entendermos nos dias de hoje, já que nós estamos vivendo nos últimos dias da história dessa terra, estamos vivendo no tempo do fim. Então, nós queremos pedir que o Deus Espírito Santo nos acompanhe nesse estudo, nos dê entendimento de tudo que vai ser falado aqui, possamos todos chegar a uma compreensão dessa, desse capítulo do livro do Apocalipse, capítulo 11, possamos também ter a nossa fé fortalecida no Senhor e na tua santa palavra. Perdoe os nossos pecados e abençoe o estudo que faremos nesse momento, é o que nós te pedimos, e também agradecemos por esse privilégio, podermos abrir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos. Eu falei em abrir a palavra na oração. Os textos vão aparecer aí na tela,
mas você pode acompanhar, de preferência acompanhe na sua Bíblia. Então, você pode deixar a sua Bíblia aberta aí em Apocalipse 11 já, e nós vamos ler todos os versos, tá? Do verso 1 até o verso 14. Muito bem. O que João estava para testemunhar era uma verdadeira batalha entre a Bíblia, a palavra de Deus, e o ateísmo. Essa batalha alcançou seu clímax na Revolução Francesa, que ocupa um lugar na profecia bíblica, destacando-se por seu ódio ao cristianismo. Ok? Nós vamos entender isso agora. Começando aí em Apocalipse 11, nos versos 1 e 2. Acompanhe comigo. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Desponte e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Então, meus amigos, assim começa o capítulo 11 de, é, do Apocalipse, né? O capítulo 10, ele terminou falando ali do surgimento de um movimento, né, de uma igreja que pregaria, que deveria profetizar, né, no tempo do fim, ou seja, deveria pregar o evangelho no tempo do fim. E quem acompanhou o estudo viu que essa profecia ela se cumpriu ali por volta de 1844. Já Apocalipse 11, ele acontece, né, num tempo antes de 1844, o que mostra que as profecias do Apocalipse, o livro do Apocalipse não segue uma sequência cronológica, tá? Então, Apocalipse 11 está antes do 10 no tempo, né? A linha do tempo, tá? Apocalipse 11 vai se cumprir lá no final do século XVIII, né? 1700. Então, 1790 e alguma coisa, tá? Só para vocês entenderem. Então, aqui fala que João recebeu um caniço e recebeu de Deus, né? É, ou de quem falava ali com ele, não conseguimos identificar, mas foi falado para que ele medisse o santuário, medisse o altar e os adoradores, né, que estavam ali no santuário. Geralmente, quando a Bíblia fala em medir, né, de uma maneira simbólica, isso tem a ver com juízo, né, com julgar, né, julgamento. Então, eu acredito que esse primeiro verso de Apocalipse 11 está falando do início do julgamento, né? Que o povo de Deus deveria ser julgado. Vejam, essa parte aqui não está fechada. Pode ser que tenha um outro significado. Eu não estou dizendo para vocês que é exatamente isso. Pode ser que seja outro significado, mas eu entendo dessa forma, tá? Mas o juízo de Deus só vai começar lá em 1844, ok? Isso nós já vimos em aulas passadas. No verso 2 diz assim: Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Isso aqui mostra, então, que, se estiver correta essa minha interpretação, mostra que os gentios aí, no caso, simbolizam os ímpios, né? Então, o significado seria que os ímpios não serão julgados. Olha, mede os adoradores, aqueles que estão no santuário, mede o santuário também, mas não mede os gentios. Os gentios ficam do lado de fora, ficam no pátio exterior do santuário, ok? E isso é confirmado pela Bíblia num texto
que diz que foi escrito pelo apóstolo Pedro, onde ele diz que o juízo de Deus, o juízo deve começar pela casa de Deus. Ou seja, na primeira fase do juízo, que é o juízo investigativo, que começou em 1844 e vai terminar um pouco antes da volta de Jesus. Então, esse juízo é só para a casa de Deus, é só para o povo de Deus, ou seja, somente aqueles que têm o seu nome inscrito no livro da vida, que tiveram o seu nome inscrito em algum momento, tá? Não quer dizer que todos serão salvos, é por isso que serão julgados, para ver se permaneceram ou não na fé em Jesus Cristo, ok? Mas os ímpios não vão ser julgados nessa primeira fase, ou seja, eles automaticamente já estão condenados. Então, é muito parecido com essa interpretação, né, que eu estou falando para vocês. Mas, continuando, no verso 2, diz: estes, se referindo aos gentios, ou no caso aí nós vimos que são os ímpios, né, por 42 meses calcarão ou pisarão, né, a cidade santa. Calcarão aos pés, ou pisarão a cidade santa. O que isso significa? A supressão das escrituras durante o período da supremacia papal foi predita pelos profetas. E o revelador, que é o apóstolo João, indica também os terríveis resultados que deveriam sobrevir, especialmente à França, pelo domínio do homem do pecado. Então, essa parte final de Apocalipse 11, verso 2, ela está se referindo a essa supressão da palavra de Deus, que aconteceu durante o período de supremacia papal. Então, o Valões, ele reconheceu isso daí, ele entendeu isso daí porque ele já estudou. Em aulas passadas, ele já viu, nós já falamos várias vezes, a Bíblia fala em Daniel, fala no Apocalipse, desse período de 1260 anos, né, de supremacia papal, que aqui está falando que são 42 meses, né? Aqui que eu digo no verso 2. 42 meses, você multiplica por 30 dias, né? Cada mês 30 dias, você chega a 1260 dias, mas nós já vimos que em profecia um dia é igual a um ano. Um dia literal, desculpa, um dia profético é igual a um ano literal. Então, a escritura ela foi atacada durante esse período de supremacia papal, que durou 1260 anos. Tá? Mas João ele indica também os terríveis resultados que deveriam sobrevir, especialmente à França, pelo domínio do homem do pecado. Quem é esse homem do pecado? É o poder papal. Tá? É o chifre pequeno lá de Daniel, e Apocalipse ainda vai falar mais desse poder no próximo estudo, lá em Apocalipse 13. Ok? Vamos para os versos 3 e 4 agora. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Comentando a primeira parte aí, no verso 3, darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. 1260 dias são 1260 anos literais, ou seja, é o mesmo período que falou lá no verso 2, os 42 meses, ok? Então, aqui diz que essas duas testemunhas, e vejo que essas duas testemunhas são testemunhas de quem estava falando, então, provavelmente quem estava falando era o próprio Deus, né? Então, as testemunhas de Deus, as duas testemunhas, iriam profetizar por 1260 anos vestidas de pano de saco. Na Bíblia, quando alguém vestia pano de saco, era quando essa pessoa estava triste ou quando ela queria se humilhar diante de Deus, né? Então, era nesses momentos, né, que as pessoas vestiam pano de saco. O que isso significa?
períodos aqui mencionados, 42 meses e 1.260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer a opressão de Roma. Ok? Está claro aqui? Então, os dois períodos representam o mesmo tempo. Os 1.260 anos da supremacia papal começaram em 538 de nossa era e terminariam, portanto, em 1798. Nessa ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou prisioneiro o papa que morreu no exílio. Posto que logo depois fosse eleito novo papa, a hierarquia papal nunca pôde desde então exercer o poder que antes possuía. Então, vejam, meus amigos, esses 1.260 anos, eles duraram de 538 até 1798. Isso daí nós aprendemos lá ainda em Daniel, tá? Por que começou em 538? Porque terminou em 1798 é porque completaram-se os 1.260 anos, tá? Mas é importante saber por que iniciou em 538. Isso nós vimos no estudo do livro de Daniel. Agora, vocês vejam que, na época, a, a França, né, que tem tudo a ver com Apocalipse 11, foi ela também que prendeu o Papa da época, né? Se eu não me engano, Pio VI, e esse Papa morreu no exílio. Depois, outros papas foram eleitos, tá? Os papas não deixaram de existir, mas o que aconteceu foi que eles não tiveram mais o poder que eles tinham, o mesmo poder que eles tinham antes de 1798. Por quê? Antes de 1798, o Papa não tinha somente o poder religioso, mas tinha também nas mãos dele o poder civil, o poder político, tá? Ou seja, ele tinha grande influência sobre os reis das nações da Europa, tá? E ele perdeu, depois de 1798, essa influência. Ou seja, ele ficou tendo somente o poder religioso, perdeu o poder civil, tá bom? E aí está, então, os 1.260 anos de supremacia papal profetizados tanto no livro de Daniel quanto no livro do Apocalipse, de 538 até 1798. Acompanha aí. O que significa aquela segunda parte, né? O verso 4, né? Voltando aqui. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Tua palavra, diz o salmista, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Apocalipse, isso está em Salmos 119, 105, né? As duas testemunhas representam as escrituras do Antigo e Novo Testamentos. Ambos são importantes testemunhas quanto à origem e perpetuidade da lei de Deus. Ambos são também testemunhas do plano da salvação. Os tipos, sacrifícios e profecias do Antigo Testamento apontam para um Salvador por vir. Os evangelhos e as epístolas do Novo Testamento falam acerca de um Salvador que veio exatamente da maneira predita pelos tipos e profecias do Antigo Testamento. Ok, meus amigos? Então, quando diz lá, estes são os dois, como diz aqui, verso 4. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros ou candelabros, tá? Que estão em pé diante do Senhor da terra. Então, estes está se referindo às duas testemunhas. Então, as duas testemunhas, as duas oliveiras e os dois candeeiros são a mesma coisa. E são o quê? São as escrituras sagradas, é a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, ok? Então, Antigo e Novo Testamento testemunham da lei de Deus, testemunho do plano da salvação, testemunho de Jesus, né? Que é o personagem central da Bíblia, ok? Então, já identificamos quem são as duas testemunhas. Aí, Antigo Testamento e Novo Testamento. Meus amigos, se alguém tiver alguma dúvida, qualquer momento pode falar, tá bom? Pode ligar o microfone aí, perguntar, tá bom? Não tenho medo de perguntar. Continuando aí.
Acompanhem comigo. Profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Durante a maior parte deste período, as testemunhas de Deus permaneceram em estado de obscuridade. O poder papal procurava ocultar do povo a palavra da verdade, ou seja, a Bíblia, né? Quando os que ousavam proclamar suas sagradas verdades eram perseguidos, traídos, torturados, sepultados nas celas das masmorras, martirizados por sua fé, ou obrigados a fugir para a fortaleza das montanhas e para as covas e cavernas da terra, então profetizavam as fiéis testemunhas vestidas de saco. Contudo, continuaram com seu testemunho por todo o período de 1260 anos. Então, meus amigos, o que significa que as duas testemunhas profetizariam vestidas de pano de saco? Isso daí que nós acabamos de ler. Durante esse período de supremacia papal, o poder papal tentou, a Bíblia viveu num estado de obscuridade, né, de escuridão. Por quê? Porque o poder papal ocultava do povo a palavra de Deus. As pessoas não tinham acesso à Bíblia, dificilmente alguém tinha uma Bíblia, até porque a Bíblia naquele tempo era manuscrita, né? Então, imagina, a Bíblia era grande, pesada e precisava, e era um trabalho totalmente manual, né? Diferente depois que foi inventada a imprensa. Além disso, Bíblias eram queimadas, né? Quando Bíblias eram encontradas pelo papado, né? Pelo poder papal, essas Bíblias eram queimadas. E, além disso, também, outra coisa que foi feita nesse período foi traduzir a Bíblia para uma linguagem morta, né? Para uma língua morta, que era o latim, onde ninguém entendia. E isso foi feito com a desculpa de ser uma reverência, né, à palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus era tão sagrada que ninguém deveria entender. Isso era uma grande mentira, era um engano de Satanás. Mas Deus sempre teve na terra, meus amigos, um povo fiel. Deus sempre teve o seu povo remanescente, né? Nesse período aí nós falamos, nós temos ali os valdenses, os albingenses, os huguenotes. Nós vamos mais para frente falar deles, que foram grupos, né, de pessoas, de cristãos que permaneceram fiéis à palavra de Deus, que pregavam a verdade conhecida ali da época, né? E essas pessoas que ousavam pregar essa verdade, o que acontecia com elas, meus amigos? Está aí, ó. Eram perseguidos, eram traídos, torturados, eram jogados nas masmorras até morrer, eram martirizados, morriam por sua fé, ou eles tinham que fugir, tinham que sair das suas casas, se refugiar nas montanhas, nas cavernas. Então, foi nesse período que as duas testemunhas, que são a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, profetizaram vestidas de pano de saco. Mas, em nenhum momento, o seu testemunho parou, mesmo durante os 1260 anos. Continuando agora o verso 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Aí está falando das duas testemunhas. Se alguém pretende causar dano às duas testemunhas, sai fogo da boca delas, né, das duas testemunhas, e devora os inimigos. Quem causar dano às duas testemunhas, a palavra de Deus, deve morrer. É isso que está falando aí. O que isso significa? Acompanhe aí. Os homens não poderão impunemente espezinhar a palavra de Deus. O sentido desta terrível declaração de Apocalipse 11:5, que nós acabamos de ler, é apresentado no capítulo final do Apocalipse. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Isso está lá em Apocalipse 22, versos 18 e 19. Então, meus amigos,
ninguém ficará impune por causar dano à palavra de Deus. Aqui, no final do livro do Apocalipse, Deus diz que quem acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa, tirar alguma palavra deste livro, ou não só o Apocalipse aí, mas de toda a Bíblia, vai sofrer as consequências, tá bom? É isso que está falando aqui em Apocalipse 11, verso 5. Deus vai cobrar as pessoas que fizeram isso. E isso inclui também, meus amigos, e especialmente, né, os líderes religiosos. Então, muitos líderes religiosos, pastores, bispos ou qualquer outro nome que recebam, missionários, estão enganando as pessoas, pregando um falso evangelho e elas dizem estar baseadas na palavra de Deus, né? Mas, na verdade, eles acrescentam, tiram ou escondem, né, a verdade ali das suas ovelhas. E essas pessoas vão pagar por isso, elas serão cobradas grandemente no dia do juízo, no juízo final, ok? É por isso que nós não devemos confiar a nossa salvação, meus amigos, a nenhum líder religioso, certo? Opa, só um minuto. Acompanhe na tela a próxima leitura. Essas são as advertências que Deus deu para guardar os homens de mudar de qualquer maneira o que revelou ou ordenou. Essas solenes declarações de castigo se aplicam a todos os que, por sua influência, levam os homens a considerar levianamente a lei de Deus. Olha só, principalmente, como eu falei, os líderes religiosos. Por sua influência, muitos têm levado as pessoas a considerar de forma leviana a lei de Deus. Deveriam fazer tremer essa declaração de Apocalipse aos que declaram ser coisa de pouca monta obedecer ou não à lei de Deus. Todos os que exaltem suas próprias opiniões acima da revelação divina, todos os que mudem o sentido claro das Escrituras para acomodá-lo à sua própria conveniência, ou pelo motivo de se conformar com o mundo, estão a trazer sobre si terrível responsabilidade. Então, vejam, meus amigos, isso não se aplica somente aos líderes religiosos, se aplica a nós individualmente. Quando nós nos deparamos com a verdade, mas nós preferimos ali acomodar essa verdade ao nosso gosto, né, à nossa vontade, né? Então nós estamos mudando a palavra de Deus e assim nós estamos trazendo sobre nós terrível responsabilidade, nós vamos ser cobrados por Deus, tá? Então, se você conhecer a verdade, qual deve ser a sua atitude? Você deve obedecer, independente da sua vontade. Goste você ou não. A sua escolha deve ser sempre fazer a vontade de Deus. Então, se Deus disser que você deve fazer isso, é isso que você deve fazer. Não é a sua vontade, sim a vontade de Deus. Tá certo? Agora, às vezes, parece ser muito difícil fazer a vontade de Deus. E realmente, às vezes, nós temos hábitos de anos, né? Mas, com a ajuda do Senhor Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, né? E quando nós tomamos a decisão firme de fazer a vontade de Deus, Ele nos dá poder, Ele nos ajuda a fazer. Ok, meus amigos? Então, nós temos que levar muito, de forma muito séria, a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus diz. Continuando aí nos versos 6 e 7, elas, as duas testemunhas, né, a palavra de Deus, têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então veja, aqui no verso 6, que é a primeira parte, ele faz algumas referências
a outras partes da Bíblia, né? Então, diz que a palavra de Deus tem autoridade para fechar o céu para que não chova, ok? E aí nós lembramos da história lá do profeta Elias, quando ele foi até o rei Acabe e disse para o rei Acabe que não choveria, né? E realmente não choveu durante 3 anos e meio. Então, a palavra de Deus ali foi falada por intermédio do profeta Elias e ela se cumpriu. Ele profetizou e aquilo que ele falou se cumpriu. Então, é o que está falando aí na primeira parte do verso 6. Depois diz que ela também tem autoridade para transformar a água em sangue, né? E aí nós lembramos da praga lá do Egito, né? Pelo poder de Deus, as águas transformaram-se em sangue. E também fala de outros flagelos, né? E aí nós lembramos especialmente lá das pragas do Egito, né? As 10 pragas do Egito. Então, a palavra de Deus tem autoridade, tem poder para fazer todas essas coisas, meus amigos. Agora, o verso 7 diz: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, ou seja, quando as duas testemunhas tiverem concluído o testemunho que devem dar, e o testemunho delas deveria ser concluído em 1798, nós já vimos isso. A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então, veja, a profecia está dizendo que até 1798 surgiria um outro poder, né? Aí diz que é a besta que surge do abismo, e besta é um animal, né? E animal em profecia significa um reino, né? Um rei ou um reino. Isso daí nós vimos lá ainda em Daniel. Então, essa besta que surge do abismo pelejaria contra as duas testemunhas, as venceria e as mataria. Por isso que o tema da mensagem, da aula, é as duas testemunhas mártires. Por quê? Porque essas testemunhas são mortas. Mortas por quem? Quem que vai matar as duas testemunhas? A besta que surge do abismo. Quem é essa besta que surge do abismo? Vamos ver. O período em que as duas testemunhas deveriam profetizar vestidas de saco finalizou-se em 1798. Aproximando-se elas do fim de sua obra em obscuridade, deveria fazer guerra contra elas o poder representado pela besta que sobe do abismo. Em muitas das nações da Europa, os poderes que governaram na Igreja e no Estado foram durante séculos dirigidos por Satanás, por intermédio do papado. Aqui, porém, se faz referência a uma nova manifestação do poder satânico. Então, veja, Satanás já tinha dirigido durante séculos muitas nações da Europa. E isso ele fez por intermédio do papado. Mas aqui em Apocalipse 11, Deus faz uma referência a uma nova manifestação do poder satânico. O verso 8 agora diz: e o seu cadáver ficará estirado, cadáver das duas testemunhas, ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Então, vejam, a besta que surge do abismo mata as duas testemunhas. O cadáver dessas duas testemunhas ficaria estirado na praça de uma grande cidade. Essa grande cidade espiritualmente se chama Sodoma e Egito. E nessa grande cidade, o Senhor Jesus, aí o Senhor é Jesus, seria crucificado. Nós vamos entender cada um desses detalhes aí. Acompanhe comigo aí. A grande cidade em cujas ruas as testemunhas foram mortas e onde seus corpos mortos jazeram, é espiritualmente o Egito. De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos, aos seus mandamentos. Nenhum monarca já se aventurou à rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu
do que o fez o rei do Egito. Quando, em nome do Senhor, a mensagem lhe fora levada por Moisés, Faraó orgulhosamente respondeu: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Isso está lá em Êxodo 5, verso 2. Eu aconselho você a ler depois esse texto. Então, essa foi a resposta do faraó, o rei do Egito, né, para Moisés. Moisés tinha ido lá, a mando de Deus, né, para dizer para o faraó que ele deveria deixar o povo de Israel sair do Egito para adorar a Deus no deserto. E a resposta do faraó foi essa: Quem é esse Deus para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Isto é ateísmo, meus amigos. E a nação representada pelo Egito daria expressão a uma negação idêntica às reivindicações do Deus vivo e manifestaria idêntico espírito de incredulidade e desafio a Deus, assim como o Egito fez na Bíblia, tá certo? Incredulidade e rebeldia. E por que essa cidade é chamada também espiritualmente de Sodoma? Acompanha aí. A grande cidade é também comparada espiritualmente com Sodoma. A corrupção de Sodoma na violação da lei de Deus manifestou-se especialmente na licenciosidade. Você lembra que Sodoma foi destruída, né, com fogo que caiu do céu, né, desceu do céu. Foi um juízo divino, né, devido aos muitos pecados dessa cidade, né, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas ali. E um, se nós podemos dizer que havia um pecado principal ali dos sodomitas, né? Que era a licenciosidade. O que é a licenciosidade, meus amigos? Licenciosidade tem a ver com o sexo livre, né? O sexo fora daquilo que Deus determinou. O que Deus determinou com relação ao sexo? Homem e mulher, casados, ok? Falando de forma bem resumida. Qualquer coisa fora disso e esteja relacionada a sexo é um pecado sexual e tem a ver com a licenciosidade. E nós vemos isso na Bíblia, né, quando os dois anjos foram até Ló para salvar, para tirar eles dali da cidade, né, tirar eles e sua família. E os homens da cidade viram, né, eles entrando na casa de Ló, e eles quiseram, e eles foram até lá, né, e pediram para Ló colocar os dois para fora, né, os dois anjos, mas que estavam na forma humana, ou seja, para eles eram dois homens, para que eles pudessem abusar. E diz ali a Bíblia, lá em Gênesis, que toda a cidade, desde os pequenos até os mais velhos, os homens, né, foram ali e a intenção deles era essa, era abusar daqueles dois homens. Então, daí você tira a perversão sexual que havia ali em Sodoma, né? Continuando, e este pecado, a licenciosidade, também deveria ser característico preeminente da nação que cumpriria as especificações deste texto. Segundo as palavras do profeta, pois, um pouco antes do ano 1798, algum poder de origem e caráter satânico se levantaria para fazer guerra à Escritura Sagrada. E na terra em que o testemunho das duas testemunhas de Deus deveria sim ser silenciado, manifestar-se-ia o ateísmo de Faraó e a licenciosidade de Sodoma. Tá aí, meus amigos, agora nós entendemos. Então, nesse país onde haveria uma guerra contra a palavra de Deus, esse mesmo país deveria manifestar duas coisas: o ateísmo de Faraó, por isso ela é comparada ao Egito, e a licenciosidade de Sodoma, por isso é comparada a Sodoma. Que país é esse, meus amigos? Esta profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França. Durante a Revolução Francesa, em 1793,
o mundo pela primeira vez ouviu uma assembleia de homens nascidos e educados na civilização e assumindo o direito de governar uma das maiores nações europeias, levantar a voz em coro para negar a mais solene verdade que a alma do homem recebe e renunciar unanimemente à crença na divindade e culto à mesma. Então, essa profecia se cumpre na história da França, meus amigos. Lá na primeira aula, na aula 1, eu falei que o método que nós utilizamos para entender as profecias é o método historicista. As profecias apocalípticas, né? Ou, me fugiu a palavra agora, as profecias escatológicas. Então, tanto as profecias de Daniel como as profecias do Apocalipse, você tem que ver o cumprimento delas na história. E onde é que nós vemos Apocalipse 11 se cumprindo? Nós vemos na história da França, mais especificamente no período da Revolução Francesa, a partir de 1793. Então, veja, o que aconteceu foi que pela primeira vez o mundo viu uma Assembleia Legislativa unanimemente, né, de forma unânime, melhor, mais fácil falar, né, anunciar ou negar, né, de que havia um Deus, né, ou seja, a existência de Deus, e que esse Deus deveria ser adorado. Então, o primeiro e talvez o único país a fazer isso foi a França. Continuando aí. A França é a única nação do mundo relativamente a qual se conserva registro autêntico de que, como nação, se levantou em aberta rebelião, olha só, rebelião contra o autor do universo, contra Deus. Profusão de blasfemos, profusão de incrédulos tem havido e ainda continua a haver na Inglaterra, Alemanha, Espanha e em outras terras, ou seja, em outros países tem aqueles que blasfemam de Deus, aqueles que são incrédulos, mas a França fica à parte na história universal como o único estado, o único país que, por decreto da sua Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus e em cuja capital a população inteira e vasta maioria em toda parte, a capital que é Paris, né? E em cuja capital, Paris, a população inteira e vasta maioria em toda parte, ou seja, em outras cidades, em outros estados da França, mulheres, assim como homens, dançaram e cantaram com alegria ao ouvirem a declaração. Ou seja, quando a Assembleia Legislativa de Paris falou ali por decreto, né, decretou que Deus não existia, o que que a população fez? A população inteira da cidade de Paris e das outras cidades da França, a sua maioria, né, dançaram e cantaram com alegria. Então vejam, meus amigos, como foi algo assim único na história da humanidade, o que aconteceu lá na França, nesse período da Revolução Francesa. E isso daí cumpre essa fala aqui que estava aqui nesse livro, né, ali que data de 1870, ele cumpre os próximos versos que nós vamos ler aqui, ó. Os versos 9 e 10 de Apocalipse 11. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas. Olha só um período profético aí que aparece. Por 3 dias e meio, ou seja, 3 anos e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. E olha só o verso 10 agora. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Olha só, meus amigos, como é incrível, né? E isso nós temos visto desde o início dessa série de estudos, como é incrível a precisão da profecia bíblica, né? Como cumpre exatamente aí o verso 10, quando diz que as pessoas fariam festas por causa da morte da palavra de Deus, né, das duas testemunhas, e
trocariam presentes e cumpre exatamente o que fala aqui, ó. Diz que quando foi anunciado por decreto que Deus havia morrido, mulheres e homens dançaram e cantaram com alegria ao ouvirem a declaração. Então, é bem claro aí, fica bem claro, meus amigos, que essa profecia se cumpre na França, né? O papai já vai sair? Não, daqui a pouco, né? Esqueci de trancar aqui. Então, veja, meus amigos, aí aparece um período de tempo profético, né? Por 3 dias e meio, os cadáveres das duas testemunhas ficariam expostos ali, né? Sem serem sepultados. Vamos entender isso. Sei que a letra está bem pequena aí, mas acompanhe comigo essa leitura. A França também apresentou as características que mais distinguiram Sodoma. Durante o período revolucionário, mostrou-se um estado de rebaixamento moral e corrupção semelhante ao que trouxera destruição às cidades da planície. A gente está falando de Sodoma, Gomorra, né? E o historiador apresenta juntamente o ateísmo e a licenciosidade da França, conforme os dá a profecia. Olha só o que um historiador escreveu. Ligada intimamente a estas leis que afetam a religião, estava a lei que reduzia a união pelo casamento, o mais sagrado ajuste que seres humanos podem formar, cuja indissolubilidade contribui da maneira mais eficaz para a consolidação da sociedade, a condição de mero contrato civil de caráter transitório, em que quaisquer duas pessoas poderiam empenhar-se e que à vontade poderiam desfazer. Se os demônios se houvessem disposto a trabalhar para descobrir o modo mais eficaz de destruir o que quer que seja venerável, belo ou perdurável na vida doméstica, e de obter ao mesmo tempo certeza de que o mal que era seu objetivo criar se perpetuaria de uma geração a outra, não poderiam ter inventado o plano mais eficiente do que a degradação do casamento. Então, olha só, meus amigos, que coisa interessante. Hoje, o que que nós vemos? Eu fiz questão de colocar esse texto pelo seguinte: hoje nós vemos, principalmente hoje, né? Estamos vivendo os últimos dias. Nós vemos um grande ataque de Satanás, né? Ao casamento, né? À família. E isso iniciou lá na Revolução Francesa, no final de 1700. E olha só, juntamente com as leis que afetam a religião, as leis que nós vimos, né? Declarando que Deus não existia, por exemplo, foi também, juntamente com essa lei, foi feita uma lei que reduzia a união pelo casamento, reduzia a condição de mero contrato civil de caráter transitório, em que qualquer das duas pessoas poderia terminar. Ou seja, meus amigos, até então o divórcio não era algo comum, mas a partir da Revolução Francesa isso se tornou comum e isso foi o primeiro ataque ali então de Satanás contra a família, contra o casamento. Por quê? Porque, como aqui diz, o mais sagrado ajuste que seres humanos podem formar, cuja indissolubilidade contribui da maneira mais eficaz para a consolidação da sociedade. Ou seja, Satanás sabe que uma sociedade forte é formada por famílias fortes, famílias estruturadas. Então, por isso que Satanás trabalha para desestruturar, para destruir as famílias, porque ele terá uma sociedade fraca, terão pessoas fracas, pessoas cheias de traumas, né? Devido a essa desestruturação da sua família, e assim ele vencerá essas pessoas, ele enganará essas pessoas mais facilmente. Então, ali, a partir da Revolução Francesa, nós vemos que Satanás começa a trabalhar em cima dessa degradação do casamento. Continuando aqui, meus amigos, eu pulei um aqui. Acompanhe.
onde o seu Senhor também foi crucificado. Isso daí nós lemos no verso 8, o finalzinho do verso 8. E eu disse que esse Senhor ali era o Senhor Jesus. O que isso significa? Esta especificação da profecia também foi cumprida pela França. Em nenhum país fora o espírito de inimizade contra Cristo ostentado mais surpreendentemente. Em nenhum país encontrar a verdade mais atroz e cruel oposição. Na perseguição que a França infligiu aos que professavam o Evangelho, crucificou a Cristo na pessoa de seus discípulos. Século após século, o sangue dos santos fora derramado. Enquanto os valdenses, pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, depunham a vida nas montanhas do Piemonte, idêntico testemunho da verdade era dado por seus irmãos, os albigenses da França. Nos dias da Reforma Protestante, seus discípulos foram mortos com horríveis torturas. Reis e nobres, senhoras de alto nascimento e delicadas moças, o orgulho e a nobreza da nação haviam recriado os olhos com as agonias dos mártires de Jesus. Ou seja, as pessoas ali de mais alto nível tinham prazer em ver ali a morte daqueles cristãos fiéis a Jesus, né? Então vejam que ponto, né, o ser humano pode chegar. Então, meus amigos, se teve o que está falando aí, resumindo, é que quem cumpriu essa profecia de que o Senhor Jesus seria crucificado nessa grande cidade foi a França, assim como as outras partes da profecia que nós já vimos. Então, como que isso se cumpre? Ela se cumpre na pessoa dos discípulos de Jesus, tá? Então, a França, ela perseguiu aqueles que professavam o evangelho, ela matou muitos cristãos. E vejam, essa perseguição aos cristãos, ela não aconteceu só na França, ela aconteceu em vários outros países sob a influência do poder papal. Mas a França foi o país que mais perseguiu os cristãos. E é por isso que ela chegou no ponto que chegou na época da Revolução Francesa. Uma sociedade saudável, uma sociedade próspera, meus amigos, é aquela que dá ouvidos à palavra de Deus. Então, o que a França fez? Ou ela matou os cristãos, ou ela expulsou os cristãos. Os cristãos tiveram que fugir. Então, praticamente, a França ficou sem representantes de Cristo, né? E sem pessoas que pregassem a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus transforma vidas. Então, a França se encheu de pessoas sem Deus, pessoas cheias de vícios, e a pobreza imperou ali na França, né? Muito por causa disso. E aí, meus amigos, é por isso que chegou a, nesse ponto, né, de acontecer essa Revolução Francesa. Quando vocês ouvirem a palavra revolução, parece que é algo positivo, né? Mas nunca é. Nenhuma revolução é algo positivo. O espírito revolucionário, o primeiro que teve esse espírito revolucionário foi Lúcifer lá no céu, tá bom? E aí, meus amigos, aqui cita os valdenses, os albigenses, tem também os huguenotes, que também estavam na França, assim como os albigenses. Esses eram grupos de cristãos que foram perseguidos ali na Europa e muitos foram mortos. Eu lembro de um livro que eu li quando criança, eu não sei, eu ainda tenho alguns livros que eu li quando era criança, eu não sei se esse ainda está por aqui, mas acredito que não, que eu não vi mais. Mas um livro muito interessante falando sobre a história dos valdenses. Foi um povo fiel à palavra de Deus, que muitos deles foram mortos, né? Muitos deles foram perseguidos pelo papado, por meio dos exércitos das nações, né? Ali da Europa, e muitos foram mortos. Eu lembro de uma ocasião que o grupo ali
todo se escondeu dentro de uma caverna, e essa caverna só tinha uma entrada e uma saída. Aliás, eles foram para o fundo da caverna e essa caverna tinha uma abertura em cima. E aí o exército chegou e eles tacaram fogo ali, fechando assim a saída da caverna. Eles jogaram ali o fogo lá de cima, né, dessa abertura, e todo aquele grupo de valdenses morreu sufocado, né, por causa da fumaça. Então, várias e várias pessoas foram mortas por meio dos exércitos das nações, sob o comando do poder papal, meus amigos, nesse período da Idade Média, nesse período dos 1260 anos. Mas foram essas pessoas fiéis que estudavam a palavra de Deus e que pregavam essa palavra. Os valdenses, eu lembro que eles escreviam, né, porções da Bíblia e os jovens eram enviados para as universidades. E ali nas universidades eles pregavam para outros jovens. Então eles eram missionários, né? Eles levavam a palavra de Deus para outras pessoas. E então, meus amigos, Apocalipse 11, dos versos 1 a 14, mas especialmente a partir do verso 7, né? Ele se cumpre na França no tempo da Revolução Francesa. Esta profecia se cumpriu com precisão na história da França. Os 3 anos e meio foram chamados o reinado de terror da Revolução Francesa. Foi um período terrível, meus amigos. Vocês podem pesquisar aí, vocês podem procurar no YouTube documentários falando sobre a Revolução Francesa. Eu já vi, né? Porque eu já sabia a interpretação dessa profecia, então eu já procurei e vocês vão ver que coisa terrível foi a Revolução Francesa. Milhares de pessoas morreram. A França deixou de matar cristãos e passou a matar os outros, os seus próprios cidadãos, mesmo não sendo cristãos. Ou seja, isso foi até meio que meio não, foi um juízo também de Deus, né? Por eles terem matado tantos cristãos, agora eles mesmos começaram a ser perseguidos e mortos. E aí, para vocês terem uma ideia, vocês já devem ter visto uma guilhotina, né? A guilhotina é uma lâmina que é levantada e ela é solta, e ali a pessoa fica presa com a cabeça ali exposta ali, né, para ser cortada por essa lâmina. A guilhotina, ela foi inventada no período da Revolução Francesa e milhares de pessoas morreram guilhotinados, meus amigos. E começando pelo rei. O rei da França, né, da época, foi morto. Os próprios revolucionários foram mortos. E qualquer pessoa que se desconfiasse que estava contra a revolução era morta, mesmo se fosse inocente. Então, foi um período de terror realmente terrível. Esse período começou a 26 de novembro de 1793, quando a França, por decreto de sua Assembleia Legislativa, declarou: não há Deus. Esse foi um motivo de grande regozijo para todos os seus habitantes e durou até 17 de junho de 1797. Então, esse é o período dos 3 anos e meio. Durante este período, a Bíblia sofreu muitos ataques. Olha só os ataques. Os exemplares da Bíblia existentes no país foram queimados e a Bíblia foi abolida na França. Ela foi considerada morta, exatamente como diz a profecia. Todas as igrejas foram fechadas e proibiu-se a adoração de Deus por decreto da Assembleia. Olha só, eles proibiram que as pessoas adorassem a Deus, que era o corpo legislativo da França. 3, decidiram que a semana seria de 10 dias. O dia de descanso, que a Bíblia diz que é o sétimo dia, foi abandonado e em seu lugar se consagrava um dia em cada 10 para a orgia e a blasfêmia. Então, olha só que coisa maluca, né? Eles trocaram a semana para uma semana de 10 dias. 4, negou-se abertamente a existência de Deus. 5, uma mulher imoral foi nomeada a deusa da razão e as pessoas deveriam adorá-la. Olha só, meus amigos, isso aqui é muito interessante. O Deus deles, eles rejeitaram a Deus
mas eles disseram, eles pegaram uma mulher ali que era prostituta e disseram, essa agora é a nossa deusa, a deusa da razão. E eles adoravam essa mulher. 6, ficou proibido todo tipo de culto religioso. Então, as igrejas foram fechadas. Você já deve ter ouvido falar na Catedral de Notre Dame, inclusive ela até pegou fogo. É, teve um incêndio criminoso aí, se não me engano, ano passado. Essa mulher que foi escolhida para ser a deusa da razão, ela foi carregada e foi levada até a Catedral de Notre Dame. E ali onde ficava o altar, né, o púlpito, ela foi colocada ali e as pessoas adoravam essa mulher chamada deusa da razão. Então, olha só, meus amigos, que ponto que o ser humano pode chegar quando ele rejeita a Deus e a palavra de Deus. Mas agora a profecia fala de uma ressurreição das testemunhas. Acompanhe no verso 11. Mas depois dos 3 dias e meio, ou seja, depois desse período de 3 anos e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, nas duas testemunhas. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Ou seja, as pessoas que viram a ressurreição das duas testemunhas tiveram grande medo ao ver que elas ressuscitaram. Versos 12 e 13 agora. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram naquela hora. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Então, meus amigos, assim, aqui nós vamos concluir a parte final já da nossa aula, tá? Então, depois desses 3 anos e meio que nós vimos o período, voltar aqui, 26 de novembro de 1793 começou, passaram-se 3 anos e meio, terminando em 17 de junho de 1797. Lembrem-se que o fim da supremacia papal terminou em 1798, ou seja, um ano antes. Então, voltando lá. Então, depois dos 3 anos e meio, as duas testemunhas mártires, ou seja, a palavra de Deus, iria ressurgir. Ela seria levada ao céu, ou seja, ela seria exaltada. A Bíblia, né, que foi ali, foi morta, né, vamos dizer, conforme a profecia, ela ressuscitaria, ela apareceria novamente e ainda mais ela seria exaltada por Deus. Nós vamos ver como isso se cumpriu. E no verso 13 diz que houve um grande terremoto ali e morreram muitas pessoas nesse terremoto ali, fala de 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Acredito que essa parte aqui está falando das mortes que continuaram tendo na França, tá? Não esse morticínio ele não aconteceu só durante os 3 anos e meio, ele continuou por pelo menos 10 anos, tá? Então, foi um período de trevas mesmo ali para os franceses, um período terrível. Então, eu acredito que é sobre isso que está falando no verso 13. Acompanhe aí, meus amigos, nós já estamos concluindo. As fiéis testemunhas de Deus, mortas pelo poder blasfemo que subiu do abismo, não deveriam por muito tempo ficar em silêncio. Depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sob seus pés e caiu grande temor sobre os que os viram, como diz Apocalipse 11:11. Foi em 1793 que os decretos que aboliam a religião cristã e punham de parte a escritura sagrada passaram na Assembleia Francesa. 3 anos e meio mais tarde foi adotada pelo mesmo corpo legislativo uma resolução que anulava esses decretos, concedendo assim tolerância às escrituras. Olha só, meus amigos, esse é o significado da ressurreição das duas testemunhas. Aqueles decretos que foram tomados em 1793, foram feitos nesse ano,
eles foram, depois de 3 anos e meio, eles foram anulados, tá? E aí se concedeu tolerância às escrituras ali na França. O mundo ficou estupefato ante a enormidade dos crimes que tinham resultado da rejeição das escrituras sagradas. E os homens reconheceram a necessidade da fé em Deus e em sua palavra como fundamento da virtude e moralidade. Olha só, meus amigos, eu quero destacar essa parte final aqui. O mundo viu ali na França, na época da Revolução Francesa, o que acontece com uma nação que rejeita a Deus e que rejeita a palavra de Deus. Então, se você e isso ele acontece de forma individual também, meus amigos. Se você quer saber o que acontece na sua vida, o que vai acontecer se você rejeitar a Deus completamente, rejeitar a palavra de Deus, vai acontecer, claro, de uma forma pessoal, algo parecido com o que aconteceu na Revolução Francesa, ou seja, um, é, uma coisa terrível, né? Um período de trevas ali, onde muitas pessoas perderam sua vida, um período que ficou marcado na história como algo assim sem precedentes, né? E o interessante é que é aquela mesma Assembleia Legislativa que disse que Deus havia morrido, que a Bíblia estava morta, eles rejeitaram, desculpa, eles anularam esses decretos por reconhecerem a necessidade da fé em Deus e em sua palavra. Ou seja, eles reconheceram que o ser humano precisa de Deus. Sem Deus, acontece o que aconteceu na França. Sem a palavra de Deus, os homens ficam iguais a animais, as paixões humanas tomam de conta. Nós precisamos, na nossa vida, de Deus e da sua palavra para termos virtudes e sermos pessoas moralmente boas, né? Eles disseram que não precisavam de Deus para isso, então ficou provado que sim, que todos nós precisamos de Deus, meus amigos. Relativamente às duas testemunhas, declara o profeta ainda: e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram. Isso está em Apocalipse 11:12, nós já lemos. Desde que a França fez guerra às duas testemunhas de Deus, elas têm sido honradas como nunca antes. Aqui, meus amigos, está a parte da exaltação das duas testemunhas. Em 1804 foi organizada a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Seguiram-se-lhe organizações semelhantes com numerosas filiais no continente europeu. Em 1816 fundou-se a Sociedade Bíblica Americana. Quando se formou a Sociedade Britânica, a Bíblia havia sido impressa e circulara em 50 línguas. Desde então, foi traduzida em mais de 2.000 línguas e dialetos. Então, meus amigos, a partir de 1797, quando termina os 3 anos e meio da profecia, a Bíblia, a palavra de Deus, começa a ser exaltada, especialmente por meio das sociedades bíblicas. As sociedades bíblicas foram formadas. Aqui no Brasil, nós temos o nosso representante, a Sociedade Bíblica do Brasil. Aqui, ó, a minha Bíblia que eu estou usando agora, está aqui o símbolo, Sociedade Bíblica do Brasil. A maioria das Bíblias são feitas por essa Sociedade Bíblica. Tá? Então, ela é a nossa representante ali das sociedades bíblicas. Elas começaram a surgir a partir ali do final de 1700, né? E aí, meus amigos, juntamente com a invenção da imprensa, a Bíblia começou a ser espalhada ao redor do mundo. E assim ela foi exaltada exatamente conforme diz a profecia de Apocalipse 11. Então, essa parte aí tem a ver com o surgimento das sociedades bíblicas, né? E a pregação do evangelho a vários países, né? Missionários sendo enviados para pregar a palavra de Deus. A Sociedade Bíblica Britânica surgiu em 1804, a Sociedade Bíblica Americana em 1816. Antes de 1804, a Bíblia havia sido impressa e distribuída em apenas 15 línguas. Até dezembro de 2012, já foram registradas publicações do texto bíblico em mais de 2.500 diferentes línguas. Então, a Bíblia que profetizou vestidas de pano de saco durante os 1.260 anos de supremacia papal, da opressão papal, né?
foi exaltada depois desse período, e a Bíblia que naquela época poucas pessoas tinham acesso, hoje praticamente o mundo todo tem acesso. A Bíblia está disponível aí em mais de 2.000 diferentes línguas, meus amigos. E aí o que que nós vemos? E assim nós concluímos o nosso estudo, né? O que nós vemos foi que Deus preservou de maneira miraculosa a sua palavra. Se não fosse por Deus, a palavra de Deus já teria sido destruída há muitos anos, meus amigos, por Satanás, né? Utilizando algum poder humano, né? Especialmente poder papal. Então, Deus não permitiu que isso acontecesse. Deus preservou a sua palavra. Essa palavra chegou a nós até hoje. Como nós vimos, muitas pessoas deram a sua vida por essa palavra. E hoje nós damos tão pouco valor a ela, né? Nós que temos acesso à Bíblia de maneira tão fácil, às vezes estudamos tão pouco a Bíblia, né? Então, meus amigos, a mensagem que eu quero deixar nesse final para você para nós, né, é que nós possamos dar mais valor à palavra de Deus, tá? Que nós possamos pensar nessas pessoas que deram a sua vida por amor a Deus e a palavra de Deus, e que nós possamos estudar a Bíblia todos os dias, estudar com zelo, com desejo sincero de conhecer a verdade, né? Vocês que estão aqui estão porque acredito que têm esse desejo, né, no coração, mas vocês precisam ter o estudo pessoal de vocês também. E ao estudarem a Bíblia, você precisa estudar com dois objetivos. O primeiro é conhecer Jesus, porque conhecer Jesus é a vida eterna, conforme diz João 17:3. O segundo objetivo é conhecer a vontade de Deus. E ao conhecer a vontade de Deus, como eu falei lá no início, você tem que tomar uma decisão. Fazer ou não fazer. O que Deus espera de você é que você faça a vontade dele. Então, ao conhecer a vontade de Deus, mesmo que essa vontade de Deus não te agrade, decida fazer a vontade de Deus na sua vida. Você não vai se arrepender. Deus vai lhe abençoar grandemente. No final de tudo, você ainda receberá como recompensa a vida eterna. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado pela presença de vocês. Eu sei que eu me estendi um pouquinho, mas eu falei lá no início que era um estudo um pouco extenso. Muitas informações foram trazidas aqui e nós vamos fazer agora a oração final, vamos concluir. Quando terminar, eu vou encerrar aqui a transmissão no Facebook, eu vou encerrar a gravação e quem quiser fique à vontade para perguntar, para comentar e quem quiser fique à vontade para conversar comigo no final, tá bom? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um estudo da tua palavra. Fico muito feliz de poder compartilhar esse estudo com os meus amigos. Obrigado por todos que acompanharam a aula dessa noite e aqueles que ainda irão acompanhar. Que o Senhor abençoe grandemente a vida deles e que esse desejo que eles estão demonstrando aqui, por estarem dedicando esse tempo para aprender mais da tua palavra, para entender as profecias, que esse mesmo zelo, né, esse desejo que eles têm de aprender mais da tua palavra, se manifeste todos os dias no na vida deles, né? Ao eles dedicarem tempo para estudar a tua palavra e que nós possamos fazer isso todos os dias com o propósito, Pai, de conhecermos o Senhor Jesus, de conhecermos a tua vontade. E ao conhecermos o Senhor Jesus, nos conceda a vida eterna, conforme o Senhor promete em João 17:3. E ao conhecer a tua vontade, Senhor, nos ajuda a decidir colocar a tua vontade em prática, possamos fazer a tua vontade. E com certeza nós seremos grandemente abençoados pelo Senhor. E assim nós estaremos nos preparando para sermos cidadãos do céu e vamos receber do Senhor Jesus a vida eterna quando ele voltar. Então, abençoe nossos amigos nessa caminhada, nessa jornada rumo ao céu. Que o teu Santo Espírito esteja com eles, habite neles e venha ajudá-los a dar valor à tua palavra, essa palavra que
ali passou um período morta, mas depois foi exaltada e hoje nós temos acesso a ela, graças ao Senhor, graças porque o Senhor preservou a tua palavra até hoje e essa palavra por quem muitos deram a sua vida, Pai, nós podemos ver, né, quantas pessoas morreram por amor à tua palavra, que nós possamos dar mais valor a ela, que ela não morra na nossa vida, mas nós possamos estudá-la todos os dias. É em nome do Senhor Jesus que eu te peço e agradeço as bênçãos. Amém. Tudo bem, meus amigos, vamos ver quem... Deixa eu encerrar aqui. Quem ainda ficou por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Licene falou amém, obrigado pela aula. Deixa eu